Você, se é uma pessoa ligada à internet, provavelmente deve conhecê-la. É a Janara Vargas, uma influencer aqui de Lagoa Vermelha que fala sobre cultura, basicamente, né? Livros, séries. A gente vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela. Janara, obrigado por ter vindo até os estúdios da tua Rádio Cacique. É um prazer recebê-la aqui. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes aí e obrigada pelo convite. A gente que agradece, porque você é uma daquelas pessoas, acho que tem você e a Cá Moreira aqui, né, da Ovelhinha Chanel de Lagoa Vermelha, que são muito conhecidas pelo Brasil em função desse trabalho online, né? Sim. Faz muito tempo que você começou? Eu comecei em 2020, durante a pandemia. Eu comecei mais no TikTok primeiro, e aí depois fui migrando para as outras plataformas. Eu tenho agora um canal no YouTube, que eu acho que faz uns 2 anos, é bem recente até que eu criei. E aí no Instagram também já faz algum tempo, mas uns 4 anos mais ou menos. Bom, você começou então durante a pandemia. Aliás, tem várias pessoas que aproveitaram aquele momento em casa para produzir conteúdo para a internet, né? Sim. Não era o teu objetivo tornar isso, digamos assim, uma profissão? Como é que foi o início? Teve um vídeo que viralizou? Como é que foi lá no começo? Então, na verdade eu sempre fui muito ligada com essa área da comunicação, eu sempre gostei muito disso, então eu acompanhava desde muito cedo YouTubers e tudo mais, só que tinha aquela vergonha de começar eu mesma a fazer, gravar os vídeos e postar. E aí, com a pandemia, né, todo mundo acabou ficando mais em casa, então eu falei, é agora se eu quiser começar, porque aí eu pensava, não vou ver ninguém, entendeu? Se não der certo, não tem problema. E aí eu comecei no TikTok, né, que foi inclusive a rede social que na época da pandemia explodiu no mundo inteiro, né, e todo mundo tava fazendo, todo mundo tava ou usando o TikTok ou postando vídeo. E aí eu comecei por lá, eu fui fazendo algumas trends, né, alguns vídeos virais e tudo mais, e aí viralizou, eu não lembro agora exatamente qual o vídeo que viralizou, mas aí aos poucos também foi se construindo uma comunidade bem legal que acompanhava e aí estamos aí até hoje. Bom, desde a pandemia tem uns 4 anos, hoje você está com 24, né? Isso. Então ali pelos 20 que você iniciou. É. Era um momento que você estudava ainda, Janara, estava cursando, porque tu é formada em jornalismo, né? Sou formada em jornalismo e produção multimídia e agora eu curso Direito. Estou na minha 3ª graduação. E tu conseguia produzir esse conteúdo lá no início, já cursando também a faculdade? Uhum. Sim, porque na verdade era mais tranquilo e eu levava muito mais como um hobby, né? Então começou como uma coisa que eu gostava de fazer, então acabava ficando mais fácil de fazer os vídeos, de gravar e editar, porque era algo que eu realmente gostava de fazer. Então acabou que tudo ficou muito mais fácil, né? E também era sobre coisas que eu gostava. Então, acabou que dava para conciliar bem. Pois é, hoje o teu principal conteúdo, ele é relacionado à cultura, né? Isso, cultura pop, filmes, séries, livros. Lá nos primeiros passos, digamos assim, já era sobre esse assunto. Eu comecei no TikTok, na verdade, naquela época tinha viralizado muito um método de gravação de vídeo em que os TikTokers eles gravavam com uma tela verde no fundo e aí eles editavam e se inseriam dentro de filmes e séries. Então a gente fazia uma edição legal e colocava nós mesmos dentro do filme junto com os personagens. E isso viralizou muito lá fora, né, lá na gringa, e aí acabou vindo pro Brasil. E como eu já gostava de brincar com essas edições de vídeo e tudo mais, eu acabei começando por ali, né, e tudo. Então, foi onde começou. Mas sempre foi mais voltado realmente para filmes e séries. Então, eu fazia mais essa parte ali das edições mais trabalhadas e tudo mais. E aí, depois eu acabei migrando um pouco para recomendação de filmes e séries e livros também. E é o que eu tô fazendo até o momento. Que legal. Lá no início, então, tinha também um pouco de atuação, porque você se inseria nesse contexto da série ou do filme, né, substituindo algum dos personagens. Isso, A gente teve até um projeto com alguns amigos que eu tenho até hoje, de outros estados. Tem uma amiga minha do Rio de Janeiro, a Thalita, uma de Curitiba, a Júlia, de São Paulo. E a gente, inclusive, se encontrou em um evento que a gente foi juntos, né? Que a gente foi convidado pela Coca-Cola e pela Marvel para participar em São Paulo. E eu conheci elas justamente porque a gente fazia esse mesmo tipo de conteúdo. Então, foi um começo bem legal. Foi uma época muito boa, assim, para conhecer novas pessoas na internet. Pois é, o sonho de todo mundo que trabalha com a internet é viralizar. E você conseguiu, né, Janara? O que você entendeu que foi o teu diferencial lá atrás, né, nessa produção?
Foi a edição? O que aconteceu ali que você entendeu que funcionou para você? Eu acho que muito é do esforço que você faz, né, assim, então, como eu tava cursando na época produção multimídia, eu já sabia usar melhor, né, os aplicativos e tudo mais, edição, os programas, então eu fazia uma edição, querendo ou não, mais profissional. Então, claro que isso ajudava também, a criação das histórias também ajudava, então, assim, quando era algo que as pessoas gostavam de ver, né, atraía mais público, então... É muito assim do que o teu público da comunidade que você constrói, do que eles gostam e do quanto que eles vão te apoiar, né? Tanto que hoje eu recomendo de tudo, de tanto filme quanto séries e livros, mas o meu público, a minha comunidade adora filmes e séries de romance, então eles apoiam mais esse tipo de conteúdo, né? Não que eu não faça de outras recomendações, mas é muito de você criar uma relação de o que o teu público quer receber e o que você pode entregar para eles. E é importante ter esse nicho, né? Porque a internet é muito ampla, é meio que inviável você entregar um conteúdo que vai ser interessante para todo mundo. Sim. Você encontrou o teu público. Ele é majoritariamente jovem? São mais mulheres que te acompanham? Você conseguiu medir isso? A gente consegue ter uma métrica, né, pelas plataformas mesmo, ali eles colocam. O meu público, ele é mais jovem, ele atinge mais ou menos de 13 a 25, 26 anos ali. E em relação de gênero, não tem muito. Eu acredito que seja mais feminino, porque eu falo muito mais de, como eu falei, né, coisas de romance e tudo mais, então acaba tendo um consumo maior por parte das mulheres, mas eu acho que é bem balanceado isso hoje em dia. E essa evolução do teu conteúdo a partir de um vídeo encenando, né, para reviews, né? Aqui a gente diz review, mas para quem não está muito familiarizado com esse termo, seria na verdade uma avaliação, né? Você avaliar determinado produto ou, no teu caso, uma história, uma série, um filme. Sim. Foi uma evolução que o teu público demandou? Como é que aconteceu nessa transição daquele vídeo encenado para um outro conteúdo? Então, depois que eu comecei a fazer, né, esses vídeos no TikTok, eu comecei também um pouco recomendar nos stories do Instagram. Então, eu assistia alguma coisa e eu já postava lá, gente, achei esse filme legal, sabe, tem isso, isso e isso. E aí eu vi que as pessoas começaram a gostar muito disso, sabe? Então, eu comecei a postar os conteúdos que eu já tinha no TikTok e no Instagram para fazer essa transição, porque antes a minha conta era pessoal. E aí eu queria fazer essa transição para ter uma conta profissional mesmo. E aí eu comecei a postar esses vídeos e aos poucos daí eu fui fazendo, então, algum tema que estava em alta, como por exemplo na época que lançou a série Percy Jackson e os Olimpianos ali, aí eu acabei fazendo algumas reviews e tudo mais, recomendando, falando datas que ia lançar e tudo. E aí foi aos poucos, né, que foi migrando e eu vi que o público gostou e continuei fazendo. Que legal. Nosso convidado hoje aqui é a Janara Vargas. Ela tem milhares de seguidores nas redes sociais e uma pergunta que todo mundo se faz é: trabalhar com a internet dá dinheiro? É uma pergunta que eu vou fazer para a Janara, mas logo depois do intervalo comercial. 11 horas e 20 minutos, nós voltamos já com o programa Temática, aqui na tua Rádio Cacique. Estamos vivendo um momento... Estou recebendo, e você que nos acompanha pelo Facebook pode assistir a entrevista, a influencer aqui de Lagoa Vermelha, Janara Vargas, que trabalha principalmente com cultura pop, tem milhares de seguidores nas redes aí, né? E aqui a gente fala do Instagram, TikTok e YouTube. E uma das curiosidades é essa, né, Janara? E provavelmente você ouve muitas pessoas te pedindo isso. É possível sobreviver da internet? O que você conseguiu alcançar, né? As marcas procuram os influenciadores. Qual é que é a realidade de quem é influencer hoje? Eu acredito que, assim, dá para viver tranquilamente, mas é uma porcentagem bem pouca das pessoas que conseguem atingir isso. Eu acredito que pela demanda, né? Como as redes sociais são algo fácil de você conseguir trabalhar, né? Acaba que todo mundo meio que tem acesso a fazer isso. E aí, quando tem muita gente, a demanda acaba diminuindo. Então, assim, a gente fala, né? Eu acredito que hoje, inclusive, o sonho de muitas crianças, eu falo isso porque eu tenho um irmão mais novo e adolescentes, é virar influencer, né? Quero que, na minha época, lá nos anos 2000, era eu ser atriz da Globo, sabe? Pros guris ser jogador de futebol? Isso, hoje é querer jogar videogame e ganhar dinheiro com isso. E eu vejo que, realmente, mas, assim como os jogadores de futebol, assim como os atores e atrizes, é um trabalho que demanda esforço e que tem uma demanda muito grande. Então,
É necessário muita paciência, assim, você tem que... Como eu comecei como um hobby, né? Então, eu não imaginava que fosse, de fato, vir a trabalhar com isso. Eu comecei a fazer e insistir porque eu gostava. Então, se é algo que você gosta de fazer, se é um nicho que você já tem ali uma ligação, então, se você gosta de jogar jogos ou de ler livros e essas coisas, acaba ficando mais fácil no começo. Porque pode ser meio desanimador também, né? Porque você não vai ver números muito grandes, nem de questão de visualização, seguidores logo no começo, mas se você gosta daquilo e vai insistindo, dá pra conseguir ali, né? Só é preciso paciência. Pois é, tem que ter essa perseverança aí, né? E continuar entregando conteúdo por mais que ele não atinja aquele número que você esperava. Com Agora, certeza. o dinheiro de quem trabalha com a internet, ele vem da visualização que o próprio aplicativo, né, o próprio site paga, ou na maioria das marcas que procuram? Porque algumas editoras procuraram você, né? Você citava até esse trabalho que fez com a Coca-Cola, né? Sim, Foi? as marcas é uma questão à parte. O YouTube, ele paga, ele monetiza já. Tem que ter alguns requisitos e tudo, então não é só criar um canal e deixar lá. Mas ele paga sim, ele paga por visualizações. E aí depende, porque o YouTube, como ele é uma plataforma, né, norte-americana, ele paga por dólar. Mas então depende das visualizações, da quantidade de inscritos e tudo mais. O Instagram, ele tem uma parceria, né, que ele é da Meta agora, que também é do Facebook que tem, e eles também estão monetizando ali pela questão de visualizações, e o TikTok também já faz isso há algum tempo. Mas aqui no Brasil tá indo mais aos poucos essa questão da monetização desses dois aplicativos. Lá fora eu sei que já é monetizado há algum tempo, inclusive o TikTok, mas aqui começou bem recentemente isso. E aí, claro, tem a questão, né, das publicidades, que a gente fala, né, nesse meio, que é quando as marcas ou pessoas específicas, então autores nacionais, por exemplo, que entram em contato comigo para que eu divulgue algum livro, leia, faça um vídeo sobre e tudo mais. E as marcas mesmo, né, as editoras, e aí tem essa parte realmente da publicidade. Eu trabalho com várias editoras nesse momento, então tem a editora Intrínseca, a Companhia das Letras, o Grupo Editorial Record, já trabalhei com a Darkside também, então eles mandam os livros e eu produzo conteúdo ali através disso, né? Então, tem sempre um vídeo lá no meu canal abrindo caixinhas e tudo, porque eles mandam bastante coisa. E aí eu leio e comento sobre isso. E aí, claro, tem os outros nichos das outras empresas, né? Eu recebi em abril um convite da Coca-Cola, ela entrou em contato com vários influenciadores, e aí eles entraram em contato comigo, que era uma parceria que a Coca-Cola estava fazendo com a Marvel para divulgação do novo filme e das latinhas que tinham os personagens, né, novos dessa nova geração da Marvel. E aí eu acabei indo, foi um evento muito legal, conheci muita gente incrível, que eu já tinha contato pela internet, mas ainda não tinha encontrado pessoalmente, então foi muito legal. É realmente uma experiência que traz, assim, é preciso ser paciente, né, nesse meio, mas traz muitas coisas boas também. Então teve algumas surpresas, assim, como essa atividade, algo que você não tinha pensado e que aconteceu? Sim. Teve muito disso? De participar do evento? Sim. São coisas que a gente pensa, às vezes, que é muito distante, né? Então, quando chega um convite ou quando chega alguma proposta e tudo mais, sempre pra mim ainda é, tipo, uma coisa, assim, muito legal, sabe? E eu tento sempre entregar o máximo, principalmente quando se trata, por exemplo, de autores nacionais, porque o mercado de livros nacionais ainda é um pouco, sabe? Ainda existe um certo preconceito, assim como também existe com o cinema nacional, né? E eu vejo que agora finalmente estão se abrindo novas portas, então eu tento sempre entregar o melhor possível de contato e tudo mais com essas marcas, né? Até para que possam se expandir, né? Porque, querendo ou não, nesse meio tudo é uma questão de contato. Então, você faz um trabalho para uma marca, essa marca vai comentar com outra pessoa, que vai chamar outra marca, então tem que tentar entregar sempre o melhor possível. Que legal, para quem está vendo o vídeo, né, parece muito fácil, e quando você fala assim do resultado, né, das conquistas que você teve, parece muito fácil também, né, você chegar lá fazendo um vídeo para a internet, parece que é algo até acessível. Agora, principalmente no teu caso, né, você falava, há 4 anos vem alimentando as redes, por mais de que em alguns momentos ela não entregou da maneira com que você queria. O teu conteúdo também, ele demanda um pouquinho de tempo, porque você precisa ler o livro para dar a tua opinião a respeito dele, ou assistir toda uma série para falar dela. Sim. Quanto tempo do teu dia a internet toma?
Olha, eu acho que desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, assim, eu tô o tempo todo, né, ali vendo, porque daí é como você falou, eu tô sempre lendo alguma coisa ou assistindo alguma coisa. Então, lançou um filme novo, eu tenho que parar e ir lá assistir, ou uma série, tem que maratonar rápido para poder comentar o que eu achei, porque as pessoas querem saber. Em questão dos livros também demanda mais tempo, né? Na relação da leitura, as editoras, os autores, eles são bem compreensivos, porque o período de leitura depende muito varia de pessoa para pessoa, né? A minha média de leitura é 10 livros por mês, mas tem alguns meses que acaba sendo menos, enfim, acontece algum imprevisto e não dá para ler. Mas eles costumam ser bem compreensivos com isso. Mas ocupa tempo, o tempo inteiro, assim, tem que estar carregando o livro para todo lugar, tá em casa, tem que ter alguma coisa sempre rodando na TV, porque, querendo ou não, né, eu assisto muitas vezes até coisas que não são tão boas para as outras pessoas não precisarem assistir. Então, acaba sendo que consome muito tempo. Mas é uma coisa também que é bem prazeroso de fazer, assim, assistir diferentes coisas, ler diferentes livros e poder compartilhar isso com as outras pessoas. Que legal. Janara, tu lê em média 10 livros por mês. Isso. Eu tava vendo aqui que a média do que o brasileiro lê por ano são 5. Então, você lê o que o brasileiro lê em 2 anos em um mês. Quantas horas por dia de leitura? Eu tento ler pelo menos um capítulo. Agora, nesse momento, né, eu tava esse último mês com o que a gente chama no meio literário de ressaca literária, que é quando você não consegue ler, você quer ler, mas você não consegue. Então, tem esses períodos em que a gente não consegue se concentrar, né, enfim, ou em épocas de prova, ou em épocas que tá algum estresse acontecendo, que a gente não consegue de fato, né. Mas a minha média de leitura é de mais ou menos umas 50 páginas por dia. Se eu realmente, assim, estiver só lendo de passagem, se eu sentar mesmo pra ler, eu já terminei livros inteiros em um dia, então tem que gostar, porque você tem que se concentrar, você tem que entrar na história, entender ali, né, então realmente demanda tempo e demanda um espaço confortável ali que você consiga focar 100% naquilo. Certo. Janara, que bom recebê-la aqui e poder falar um pouco sobre esse outro lado, né, dos influencers que a gente costuma ver apenas um, né, ali rolando a tela. Então, muito obrigado por ter vindo até aqui. Sucesso para ti. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Obrigado, Janara Vargas, influencer aqui de Lagoa Vermelha.